E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos estudando os elementos gerais do universo. Quer participar aqui do programa de hoje? Entra lá no Facebook da TV Mundo Maior, que é o facebook.com/TV Mundo Maior, onde você vai encontrar uma pergunta. Quais são os elementos gerais do universo segundo o Livro dos Espíritos? Você sabe a resposta? Então manda lá pra gente ou manda também a sua mensagem através do WhatsApp da TV Mundo Maior. É o 11 99643 3827. A gente já está recebendo várias mensagens aqui, André. Júlio. Daqui a pouco a gente traz no programa. Legal, então, né? Perfeito. Até porque daqui a pouquinho nós já vamos começar a ver a questão dos elementos gerais do universo. Exatamente. Então, você não adianta responder depois que a gente já der a resposta, não Tem que ser agora, né? Para ganhar uma nova encarnação no mundo feliz, precisa acertar, não precisa copiar, não é? Exatamente. Então, manda logo a sua participação. Nós queremos mandar um abraço para o nosso querido Jefferson e a Rosina, Júlio, um abraço. aqui de São Paulo, que estão assistindo o nosso programa. Também o nosso querido André Ribeiro, lá de Campinas. A nossa querida Sônia Della Valle, igualmente, participando da nossa transmissão. O nosso abraço, o nosso carinho para todos vocês. Um abraço para todos. Dando continuidade, então, André, nós chegamos à resposta da pergunta 26. Aqui, Kardec, a gente já viu que o método dele de explorar as perguntas é muito interessante, né? Ele vai profundamente em cada questão. Isso. Então, a gente pode ver na pergunta de número 27... E depois, na sequência, a gente vai ver a resposta dos espíritos, que aí é um pouco mais longa, né? Pra gente entender. Isso mesmo. Só que vamos voltar na questão que originou essa resposta, que é a pergunta 26, Everaldo. Volta na pergunta 26. A anterior a essa. Isso. Obrigado, querido. Olha lá. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Kardec está colocando, então, duas coisas que não são a mesma. O espírito não é a matéria e a matéria também não é o espírito. Pode-se conceber, e os espíritos responderam aí, como você estava vendo antes, que sim, é possível conceber isto pelo pensamento. Ou seja, são duas realidades, são duas verdades independentes e autônomas. Então agora, Kardec vai na sequência lógica do seu raciocínio para a pergunta número 27. Exatamente. Vamos ver? Põe pra gente, Everaldo, por favor. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Ou seja, Kardec pergunta, existe dois elementos? Existem dois? Matéria e espírito? Porque os espíritos disseram que matéria e espírito são realidades distintas. E se isso está compondo o universo, Kardec quer saber, então, o universo todo é composto dessas duas verdades, desses dois conceitos, espírito e matéria? É a pergunta de Kardec. E aí, Júlio, o que será que eles responderam, Será que é hein? isso mesmo? Será? Vamos ver. Você respondeu quantos? Já tem resposta aí, Júlio? Já tem algumas. O povo acertou ou não? Olha, vou te dizer que alguns acertaram sim. É? Daqui a pouco eu vou trazer aqui os que acertaram. Ok, também. legal. Também Então, teve participação no Facebook. Ah, é? Que a gente vai ótimo. trazer também que pra bom. Eu espero que vocês possam ter acertado, viu, gente? Eu espero que vocês tenham uma encarnação no mundo melhor rápido. Não é? Exatamente, quase que eu tô mandando aqui também. Por saberem quais são os elementos gerais do universo. Exatamente. Vamos ver então a resposta? Vamos lá, ô Everaldo. E já é uma resposta mais completa, né? Bem completa. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Ou seja, primeira coisa, esses dois elementos são elementos gerais do universo. Pode deixar, ô Everaldo, a resposta, isso, o slide, olha. Sim, existem esses dois elementos. E, acima de tudo, existe Deus, Sim. o Criador. Então, aí o Júlio vai continuar a leitura. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita.
por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Ou seja, então os espíritos estão dizendo que há a matéria, há o espírito e há Deus, o Criador de todas as coisas. Estes são os três elementos gerais do universo. Com estas três coisas, tudo se organiza. Sim. Agora eles dizem que para que o espírito possa atuar sobre a matéria, existe um intermediário, um fluido, que ele diz que é um intermediário chamado fluido universal. Um fluido que desempenha este papel de cimentar, de aproximar as coisas, porque o espírito, ele tem uma constituição muito diferente da matéria. Sim. É algo que, por exemplo, Júlio, faria com que nós pudéssemos, para ter uma ideia, conceber alguém que está na superfície querendo ir para o fundo do oceano. Os meios são muito diversos. A atmosfera é muito diferente daquilo que existe no fundo do oceano. Sim. Para que ele possa viver lá, ele precisa de um intermediário, que é um escafandro. Ele precisa ter uma coisa na qual ele entre para que ele possa ter condições de, ao mesmo tempo, viver e estar num ambiente diferente. Claro. Esse escafandro, esta maneira de protegê-lo, permitirá que ele atue no fundo do mar e não seja aplastado pela pressão, nem morra por falta de oxigênio. Então, existem em diversos níveis comparativos que podem se fazer em relação ao que significa este fluido universal. Ele é um fluido que vai se modificando em inúmeras outras maneiras de expressão, cada vez mais densas, até chegar ao fluido denso material. Sim. E por causa dessas modificações, o espírito pode atuar sobre a matéria utilizando-se deste fluido. Graças a esse intermediário. Exato, né? Esse meio de campo que faz com que o espírito que está numa outra dimensão tenha a ação sobre o mundo físico. Mas a resposta é mais longa. Vamos Sim, a ela. ainda tem mais partes Mais dessa slides, resposta. vamos lá. Embora, sob certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como um elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, não haveria razão para que o espírito não fosse também. Isso. É lógico, não é? O fluido universal não é matéria. Porque se o espírito utiliza o fluido universal, se fosse matéria, não adiantaria, não precisaria dele. Ele tem uma outra estrutura, apesar de estar compartilhando a sua essência entre esses dois níveis, né? O fluido menos eterizado é próximo da matéria. Sim. E o mais eterizado é próximo do espírito. Então, por isso que ele está dizendo, podemos, de um lado, compará-lo com a matéria, Sim. mas não pode dizer que ele é matéria. Porque no outro lado, ele serve ao espírito, ao mundo invisível. Então, é isso que ele diz aqui. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, o espírito também acabaria tendo que sê-lo, igualmente, pelo Sim. outro lado, né? E aí continua a resposta no próximo slide. Exatamente. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com ela e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. É um fluido que poderíamos classificá-lo, apesar de não estar escrito aqui, de semimaterial. Algo que está entre a matéria densa e a eterização do espírito. E ele vai se modificando. O fluido universal vai sofrendo modificações sob as condições dos diversos ambientes onde ele tem que se apresentar, e isto vai facilitar a existência dessa multiplicidade de matérias diferentes, que nos diversos mundos pode conformar a estrutura daquele orbe. Exatamente. André, eu vou trazer aqui uma das respostas que nós já tivemos, Ok. porque ela é uma resposta que eu gostaria de saber, né, como que a gente consegue entendê-la, acho que até de uma maneira filosófica, porque para mim fez sentido, né, que é da nossa querida amiga Sheila Crianças. Ok, Sheila. Obrigado, querida. Obrigado pela sua participação. Sheila, um abraço para você, obrigado pela mensagem. E ela mandou o seguinte: boa tarde. Perdão. Acredito ser tudo o que possibilita a vida no planeta. Tem um pouco a ver, né? E ela até brinca. Espero ter acertado para reencarnar em um planeta melhor. Beijos,
com o coração ainda em frangalhos. Daqui a pouco eu explico o porquê disso. Bem, ô Sheila, existem várias formas de se interpretar isto. Os elementos gerais do universo nós encontramos como Deus, Espírito e matéria. Agora, existem matérias que não estão vivas conforme o conceito de vida que nós conhecemos. Exato. Não podemos, uma jazida mineral não tem a vida como nós a concebemos, não é? A vida que se movimenta, a vida organizada. A matéria, ela possibilita ser orgânica ou não orgânica. E isso é interessante, porque a vida, como nós consideramos, ela é atribuída ao mundo orgânico, enquanto que o mundo não orgânico não é considerado vitalizado. Por isso que, apesar de você ter encaminhado a sua resposta dentro de um padrão de vitalização, o universo existe independentemente de ser sozinho, considerado como o universo vivo. Sim. O universo morto, assim chamado por não haver organização, ele também é uma realidade, que é construído pela matéria, pela ação divina, não é? E pela ação de espíritos que estão atuando para o entrosamento molecular dos elementos. Então, não é apenas o que dá a vida que nós consideramos aqui como sendo fruto desse sistema de construção cósmica. Exatamente. Sheila, obrigado pela sua mensagem. Ela manda coração ainda em frangalhos, porque ontem ela participou do programa Oficina da Mente, no qual eu me despedi, porque essa é a minha última semana aqui na TV Mundo Maior. Sheila, muito obrigado pela sua mensagem, pelo seu carinho durante todos esses meses, e com certeza você vai reencarnar sim num planeta muito mais feliz por todo o seu trabalho, por todo o seu carinho, pelo trabalho da TV Mundo Maior. Inclusive, todos vocês que estão nos assistindo, que querem contribuir com esse trabalho, podem, através da campanha O Espiritismo Precisa de Você, SOS. Sabe como? Eu falei que eu traria algumas opções, né? Você pode fazer a sua doação espontânea, entrando lá no site amigosdaboanova.com.br/espiritismo-SOS, ou também se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ligando para 0800 12 18 38. Você vai receber uma série de benefícios, como descontos em livros, DVDs, palestras, workshops, conteúdos exclusivos para você que é sócio e, claro, o prazer e a alegria de fazer parte de toda essa família. Nós vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos com o último bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Até lá!